A maioria dos brasileiros estão discutindo de quem deve ser o 9 da seleção brasileira. Já começou a Copa do Mundo e depois de um jogo espetacular do Matheus Cunha contra o Haiti, a discussão aumentou mais ainda, porque muitos dizem que querem o Ender como titular, poucos o Matheus Cunha quer titular. Acho que a vontade fica mais pelo Ender que pelo Matheus Cunha, mas para mim o verdadeiro 9 da seleção é o Matheus Cunha, porque tem alguns detalhes do Matheus Cunha que esses detalhes ajudam muito na seleção brasileira. E é esse detalhe que eu queria falar agora, aqui, para dizer o porquê o Matheus Cunha deve ser o 9 da seleção, para trazer o Edson para a gente. O Matheus Cunha é um jogador que, além de funcionar como centroavante, funcionou também como um meio atacante, que pelo Wolverhampton, antes de ir jogar o Manchester United, que fez uma boa passagem, uma excelente passagem, foi um dos melhores atacantes da Premier League naquele tempo. E me infectava muito, ajudava na criação, encaixava na jogada técnica que tinha o estilo de jogo do Wolverhampton naquele tempo. Então isso ajudou muito ao Wolverhampton não ser rebaixado, ao Matheus Cunha destacar e vir ao Manchester United, onde fez uma belíssima passagem, foi decisivo, fazendo mais de 10 gols e ajudando o Manchester United aí tem uma passagem à Champions League. Agora estamos falando de Copa do Mundo, estamos falando de seleção brasileira. E vendo aquele jogo contra o Haiti, eu vi muito o Matheus Cunha não jogando como centroavante. Ele parecia mais um meio atacante, porque ele voltava, ele se movimentava, ele tinha várias ações de bola. Você tem noção? O Matheus Cunha teve 41 ações de bola como centroavante, você tem noção disso? E o Bruno Guimarães teve 49. E o Bruno Guimarães sendo meia central. E o Matheus Cunha sendo centroavante. É isso. Ele volta muito para criar jogadas. Ele volta para deixar os meus campistas com espaço. É muito pelo Wolverhampton, porque ele deixava espaços para jogadores mais inteligentes, terem especialidade em achar passes, em achar condições de jogadores que estão bem em condições de finalização. E o Matheus Cunha fez muito isso e recebeu muito isso também, porque foi graças a ele. Ele não foi o dono do jogo, ele não foi o Deus do jogo, ele não foi nada disso. Mas ele foi uma importância gigantesca para a seleção brasileira, porque ele volta e volta muito bem, ele volta para criar, ele volta para acionar jogadas. Então para mim, ele, além de ser o centroavante, ele é um substituto do Neymar. Ele é substituto do Neymar, cara. Sério, ele foi muito importante para a seleção brasileira, jogou muito bem. E também, além de voltar, ele teve muita pressão. Quando os pontos recebiam a bola, ele já corria para entrar na área, para receber a bola. Tipo aquele lance, o Vini Júnior meio que saiu da posição dele para ir pro meio central, receber a bola com o Lucas Paquetá, indo para cima, indo pelo meio, e encontrando o Matheus Cunha, que estou com a perna esquerda, a perna ruim dele, não mandou lá no ângulo. Então, cara, o Matheus Cunha é muito bom nisso também, porque ele também não é só ele não é fixo como centroavante. Ele não fica ali igual um poste, igual o Borja do Thiago. Ele não fica assim. Ele volta, se movimenta, tenta se acionar, tenta receber a bola, tenta ter ação de bola. Lembra muito o Romário. Então o Matheus Cunha é como se fosse isso, sabe? Não é um jogador especialista nas bolas aéreas, então ele volta para meio que obrigar a seleção brasileira a não dar ações aéreas, porque não vai ter ninguém para ter ações aéreas, não vai ter ninguém para cabecear, porque mesmo o Casemiro sendo um dos principais dessa função, ele não é um que se movimenta muito, ele não é um que vai direto para a grande área, ele não tem aquela velocidade tanto que ele tinha antigamente, ele é um cara mais preso na volância, sabe? Então fica difícil. Então por isso, é por causa disso que o Ancelotti não coloca o Hendrick, porque o Matheus Cunha, ele se movimenta muito, ele troca ações, ele troca passes, ele faz o estilo tic-tac, ele dá mais segurança pelo meio de campo. É por conta disso, rapaziada, que o Hendrick não é titular, porque temos o Matheus Cunha, que é muito mais importante no jogo do que o Hendrick, é mais importante tecnicamente, mais importante condicionamento, mais importante movimentamente. Então, por conta disso, o Hendrick não é titular. Não que ele seja um poste, igual o Erro Thiago. Não que ele sempre espere receber a bola. O Hendrick não é nada disso. Mas o Matheus Cunha, ele ajuda muito na criação.
um jogador que encaixa tecnicamente na seleção brasileira. Ele busca muita bola, para você ter noção que o cara teve quase a mesma ação de bolas que teve os meio-campistas da seleção brasileira. Ele teve mais ações que os pontas, mais ações que o Rafinha, que se voltava, que se movimentava pra caramba. Foi o jogador que mais correu contra o Marrocos. Então ele é um jogador que tem muita pressão na saída de bola dos adversários. É um cara que se movimenta muito. Ele não é um Igor Thiago parado, como eu disse várias vezes, não é um Igor Thiago, rapaziada. Ele se movimenta bastante. Isso é muito importante para um cara que volta a ser um atacante durante o jogo. Ajuda na criação, ele volta para criar jogadas, ele volta para criar início de jogadas, de criação de jogo. Então ele ajuda muito isso tecnicamente. Encaixe tático e tecnicamente ajuda os meus campistas a terem espaços para criar jogadas. Você acha que o Bruno Guimarães encontrou aquele passe por Rafinha para estar impedido à toa? Você acha que o Bruno Guimarães achou aquele passe o Rafinha, que estava como centroavante, ele saiu de ponta como centroavante, porque o Matheus Cunha não estava de centroavante, ele estava de atacante junto com o Bruno Guimarães, encontrando espaço para ele achar o Rafinha, que não é uma cavadinha, que não foi gol, infelizmente, que estava em condição regular, porque não estava impedido. Muitos falam que estava irregular, mas estava regular. Ele acabou perdendo um gol, mas mesmo assim ele ajudou muito pelo meio de campo. Acho que achou o Vinícius Júnior para marcar o terceiro gol do Brasil à toa. Não foi à toa, porque o Matheus Cunha estava na área naquela hora. Não estava. Então o Matheus Cunha encontra espaço e depois volta quando os pontas recebem a bola. Porque o primeiro gol do Matheus Cunha estava na área, esperando a bola chegar nele. E o Vinícius Júnior foi muito esperto, porque jogar como cruzamento não daria certo. Porque se fosse pro Thiago no cruzamento, para que daria certo. Mas se ele furasse igual o último lance, que ele furou o cabeceio. Mas ele é mais especialista em cabeceio, sabe? Do que o Matheus Cunha. Então, o Vinícius Júnior foi muito inteligente. Ele recusou um bom cruzamento, porque sabendo que o Matheus Cunha era especialista em cabeceios, ele preferiu o passe rasteiro. Isso que é importante. E até aqui, eu mostrei só pontos fortes do Matheus Cunha. Mas também ele tem pontos fracos. E, na sua opinião, qual seriam esses pontos fracos? Qual seriam esses pontos que podem estragar a seleção brasileira? A minha opinião, o ponto fraco do Matheus Cunha é que provavelmente é isso. Não gosta de receber bolas aéreas, não é bom em bolas aéreas. E não é um jogador que fixa o centroavante. Por isso que o brasileiro hoje em dia não precisa de um atacante. Se tiver algum Matheus titular, não precisa. Então por isso, o Neymar for titular na seleção brasileira como um atacante, ele vai ter que tirar o Matheus Cunha. Vai ter que colocar o Ender. Vai ter que colocar o Igor Thiago. Porque o Neymar voltando vai ter mais bolas aéreas. Vai ter mais criações inteligentes que poderão achar jogadores como o Ender, que ia funcionar muito nessas jogadas. Porque no Lyon ele tem o Tolisso, que meio que contra o Hendrick para ter essa criação primorosa de perna esquerda. Então, ter o Neymar nessa seleção brasileira junto com o Matheus Cunha não daria certo, porque o Matheus Cunha ele volta muito. Então, quem seria mais centroavante do que o Matheus Cunha seria o ponto esquerdo e seria o ponto direita. Afim o Vinícius Júnior, já que os dois são bem mais rápidos, são habilidosos. Então, ele funcionaria mais com o Matheus Cunha como centroavante. E, consequentemente, isso seria o certo e seria mais tecnicamente. Então, o Matheus Cunha é muito importante para a seleção brasileira. Se o Neymar voltasse a titular, eu na minha opinião, tecnicamente dizendo, eu não colocaria o Matheus Cunha como titular junto com ele. E sido dos pontos fracos, porque o Matheus Cunha é um ótimo jogador. Seria uma pena colocar ele como reserva. E por conta disso, é um ponto fraco dele. Qual seria o ponto fraco dele? Minha opinião é não receber bolas aéreas, por conta que ele não é bom nas bolas aéreas. Chegamos no final do vídeo, espero que você tenha gostado. E, como todo mundo sabe, Rafinha acabou se lesionando. Matheus Cunha acabou revelando o futebol que tem e pode demonstrar muito mais na seleção brasileira. Competir contra seleções pode ajudar muito na seleção brasileira. Rafinha lesionado, Luiz Henrique querendo voltar a ser titular na seleção brasileira. Mas Ryan é um obstáculo gigante para o Luiz Henrique. Hendrick é o nome mais falado, porque muitos dizem que deve ser titular contra a Escócia. Mas Matheus Cunha é impossível deixar ele de reserva. Comenta aí qual seria o trio de ataque para vocês titular contra a Escócia. Então, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gosta de futebol como eu, gosta de análise, gosta de estatísticas, curte aí, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!